seus maridos e a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, hoje nós vamos nos dirigir às jovens casadas, tá? Mas lembrando os irmãos que quando nós falamos de jovem aqui, como o apóstolo Paulo está colocando, é um contraste que ele está fazendo com as irmãs mais velhas, tá? Então quando você lê jovem aqui, você não imagina uma jovem de 20 e poucos anos, tá? Ele está dizendo que não existe um meio termo. Para Paulo, ou existem as mulheres mais velhas, ou existem as mais jovens. Então se as mais velhas, obrigado Levi, se as mais velhas são aquelas irmãs na sua fase de 60 anos, então as mais jovens seriam de 60 anos para cá. Aí cabe às irmãs decidir, vocês são as mulheres mais jovens ou vocês são as mulheres mais velhas, né? Então, antes de nós entrar pelo menos no assunto, eu tenho que deixar algumas observações. Primeiro, que apesar de ser um texto sobre as jovens casadas, não significa que é um texto somente para elas. Lembrando, Paulo está falando principalmente com as irmãs mais velhas da igreja. E ele está dizendo, irmãs mais velhas da igreja, essas coisas é a que vocês têm que ensinar para as irmãs mais novas. Então Paulo está trazendo aqui, não só a vida que a jovem cristã casada tem que ter, mas a teologia que as mulheres mais velhas têm que ensinar. Então isso é importante não só para elas, para jovens, mas também para as irmãs mais experientes, mais veteranas, como disse o irmão Antônio. Mas se você é uma jovem solteira que não é casada, você também tem que aprender sobre esse assunto. Por quê? Porque como nós temos aprendido, o seu papel é ser mestre no bem. Uma hora ou outra, você vai precisar, tendo que instruir, se for necessário, aconselhar alguma jovem casada que chega até você para pedir algum tipo de conselho. Então, se você não tiver uma bagagem, tanto para casar, se você é solteira, você tem que saber disso para poder casar, mas ao mesmo tempo, para poder fazer o seu trabalho na vida de igreja, que é de aconselhar outras irmãs. E se você é um homem, isso também é dirigido para você. Porque Paulo está falando com quem? Para Tito. E Tito era o pastor da igreja. Então o pastor da igreja tem que saber o que tem que ensinar para as mulheres. Mas se você é casado, um esposo, você tem que santificar a sua esposa pela lavagem da palavra. Então é papel seu instruir a sua esposa nos caminhos da palavra do Senhor. Se você é um jovem solteiro, pode ser que por alguma questão da providência, né, você acabe tendo que lidar com esses assuntos também. No fim é importante para todo mundo, né? Está na carta de Tito para poder ser lido para a igreja inteira, então é importante para todo mundo, tá? A segunda observação é que as traduções da nossa Bíblia é muito diferentes. Então, acho que o meu principal problema aqui quando eu estudei esse texto é que tem Bíblia que coloca apenas 6 características, tá? Tem Bíblias que colocam 7. Então tem 7 itens. Na minha Bíblia tem 8. Então as Bíblias acabam variando aí na interpretação. E sem falar também na ordem. Por exemplo, a primeira coisa que Paulo fala na minha Bíblia é que as mulheres mais jovens têm que ser sóbrias. Essa é a primeira coisa na Bíblia dos irmãos? Sábias? Sensatas, não é isso? Algumas outras versões falam sobre amar o marido primeiro. Algumas começam dizendo, a da Esther, não é? A da irmã Albina. Então, esse texto, no fim, acaba tendo uma certa dificuldade de saber quantas coisas Paulo está falando e qual é a ordem que ele está fazendo, tá? Então, eu vou estar utilizando o meu texto bíblico, que não vai ter problema para os irmãos, tá? Mas reconhecendo que no original são só 7 características. 7. É porque na minha Bíblia traz 8, porque tem uma característica que é muito ampla. Então os tradutores acharam melhor colocar 2 palavras para ver se consegue abarcar o significado, tá? Então eu vou estar utilizando a minha Bíblia, não vai ser um problema para os irmãos, afinal de contas vai estar aí na Bíblia dos irmãos, seja no terceiro lugar ou no quarto, tá? Não tem problema, mas é só para poder deixar essa observação, que pode ser que para você, na sua Bíblia, esteja diferente, tá? Então hoje, se o Senhor nos der tempo, né? Ou se a gente souber usar o tempo do jeito correto, nós vamos estar tratando pelo menos de 2, que é, na minha versão, começa falando sobre ser sóbrias, ou sensatas, ou prudentes, e também a amarem seus maridos, tá? Então vamos iniciar o versículo 4. Paulo diz, para que ensine as mulheres jovens a serem
sóbrias. Eu prefiro colocar essa palavra em primeiro lugar também, tá? Porque essa palavra que Paulo está dizendo para jovens casadas é a mesma palavra que ele utiliza para os homens mais velhos no versículo 2. Se olhar o versículo 2, diz: os velhos que sejam sóbrios, também é a primeira palavra. E a mesma palavra que Paulo vai usar no capítulo 1 para dizer que os pastores da igreja também têm que ser sensatos, têm que ser sóbrios. Essa palavra ser sóbrio ou ser prudente, ela é bom colocar em primeiro lugar, porque ela vai ser importante para todas as outras características, tá? Então, para amar o marido, amar os filhos, ser boa dona de casa, a melhor forma de começar é com essa característica, que as mulheres, as jovens casadas, precisam ser prudentes, precisam ser sensatas, ou precisam ser moderadas, tá? O que significa isso? A Bíblia, ela traz dois significados para ser prudente, um no Velho Testamento e um no Novo. No Velho Testamento, a palavra que ele utiliza para prudente dá a ideia de alguém que pensa no futuro e, baseado no que ele imagina no futuro, ele resolve fazer. É igual aquela parábola que Jesus conta, né? Lembra do homem que vai construir a casa? Ele constrói sobre a areia ou sobre a rocha? Ele constrói sobre a rocha. Por quê? Porque pode ser que o dia esteja ensolarado, mas pode ser que lá na frente venha uma tempestade e acabe com a sua casa. Então o homem prudente, a mulher prudente, ela olha para frente, ela pensa antes de falar, ela planeja antes de tomar uma atitude. Essa palavra no grego, ela é utilizada num sentido parecido, mas é no sentido de domínio próprio. Tá? Então, prudente no grego, essa palavra é utilizada como alguém que não toma decisão no calor do momento. É alguém que se controla no meio de uma dificuldade. É alguém que não perde as estribeiras. Tá? Então, ser prudente, a jovem prudente que Paulo está falando aqui, é aquela jovem que ela sabe se dominar e que ela pensa antes de agir, antes de falar, que ela tenta lidar com a situação da melhor forma possível. E isso aqui é interessante, porque se a jovem prudente, ela tem que ser assim, todos os cristãos têm que ser, né, prudentes, todos nós, mas isso é muito mais importante, ou principalmente importante, na vida de uma jovem casada. Por quê? Porque se tem uma coisa que o casamento vai exigir de uma jovem casada, é que ela seja prudente, é que ela saiba lidar com as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque o casamento, irmãos, muda tudo, muda toda uma rotina, transforma a vida de alguém. Eu sei que você vai casar por amor, obviamente você está apaixonado por aquela pessoa, você vai casar com ela, mas não se esqueça, apesar de você casar com o amor da sua vida, no dia seguinte que você casou, até o caminho para o trabalho vai ser diferente. Não vai ser a mesma rota, talvez você vai passar mais tempo no trânsito ou não, dependendo de onde você morar, não é? A questão é, o casamento, ele muda tudo na vida da pessoa, transforma a vida da pessoa. Você começa a precisar lidar com novas responsabilidades. Você vai ter que ser prudente no lidar com as coisas que acontecem dentro de um lar. Isso é interessante, porque geralmente um jovem, ele pode, de certa forma, não pecaminosamente, mas um jovem, ele pode se permitir certa imprudência, entre aspas, né? Não pecaminosamente. Por exemplo, um jovem solteiro, não casado, obviamente, ele vai talvez gastar o seu dinheiro de uma maneira mais imprudente, sem que aquilo tenha uma consequência muito séria. Afinal de contas, independente de como ele gastar seu dinheiro, provavelmente ele vai ter seu almoço na mesa, não é? Sua comida na hora de jantar. Talvez ele gaste imprudentemente o seu tempo, fica até 3 horas da manhã no celular, acorda mais tarde no dia de domingo, ele não tem tanta responsabilidade com o seu tempo. Talvez ele não se importe muito como ele lida com suas amizades, com os homens, com outras mulheres, com outras irmãs, com os jovens. Eles não se preocupam tanto isso. Mas no casamento, a consequência é inevitável. Se a jovem cristã, se o jovem cristão casa, se ele não souber lidar com o seu tempo, por exemplo, isso traz consequência para dentro de casa. Ainda mais se tiver uma criança pequena, que é o que Paulo coloca aqui, não é? A maneira como ele lida com as mulheres ou com outros homens, com as amizades, já tem consequências diferentes.
ou a maneira como ele usa seu dinheiro vai ter uma consequência imediata. Então, Paulo está dizendo, a jovem que vai casar, a jovem que está casada, você vai precisar ser prudente, você vai precisar saber lidar com a situação, porque o casamento é maravilhoso, é a melhor coisa que tem. Depois do casamento com Cristo, o casamento com uma mulher prudente é a melhor coisa que existe, mas junto com a alegria do casamento, vem os deveres do casamento. E na história da igreja, a gente tem cenários bonitos, lindos. Por exemplo, Jonathan Edwards e a sua esposa, Sarah Edwards, né? Jonathan Edwards foi aquele grande pregador. O casamento deles era tão maravilhoso que uma vez o George Whitefield foi passar o final de semana na casa do Jonathan Edwards e ele disse que, olhando como eles se amam, olhando como a mulher dele tratava o Jonathan Edwards, ele disse que saiu daquele final de semana orando para Deus dar uma esposa para ele também. Ele disse que tinha parado de orar, mas depois que visitou a casa dos Edwards, ele começou a orar de novo. Então existe essa história, mas também existem uns quadros muito feios na história da igreja. Por exemplo, John Wesley, um grande pregador. O casamento de John Wesley foi tão perturbado, a esposa dele era tão ciumenta, que há relato que ela puxava ele pelo cabelo, que o John Wesley tinha cabelão, né? Então há relato que a esposa do John Wesley puxava ele pelo cabelo, e eles passavam tanto tempo se distanciando um do outro, que quando ela morreu, John Wesley nem sabia, ele ficou sabendo depois que ela tinha morrido. Então, na história da igreja, há casamentos extraordinários, mas realmente há casamentos difíceis. E para isso, meu filho, meu jovem, vocês que estão casados, né, nós também somos jovem casado, a prudência, meu amigo, é essencial em tudo. Seja na leitura bíblica, na forma de usar o tempo, na forma de usar o dinheiro, o que é que tem que comprar agora, o que é que tem que esperar mais um pouco. A prudência vai ser necessário para que a mulher sábia possa edificar bem a sua casa. Então, Paulo, ele é muito assertivo quando ele diz que a jovem casada precisa ser prudente, tá? Agora, como que você vai ser prudente? Como é que você vai aprender a prudência? Existem 3 formas na Bíblia de nós alcançarmos a prudência. A primeira é pela leitura das Escrituras, pelo conhecimento da palavra. A segunda é pelo aconselhamento. E a terceira é pelo tempo de vida que nós temos, pela nossa experiência de vida. Lá em Provérbios vai dizer isso. Mas se você é uma jovem casada, você não tem tanta experiência no decorrer dos anos que você casou, tá? Você tem 1 ano de casado, 5 anos, 10 anos. Claro que as coisas vão melhorar, você vai ganhar experiência. Eu tenho 6 anos de casado. Eu me relaciono com a minha esposa muito melhor, com a Carla, agora do que há 6 anos atrás. Então o tempo da experiência. Mas as outras 2 formas, que é o aconselhamento e o conhecimento bíblico, você pode adquirir aqui e agora. É o melhor caminho para você ser prudente, tá? Então, como é que você, jovem, casada, pode ter prudência, pode aprender a ser prudente? Primeira forma, pelo conhecimento da palavra. Vamos abrir Salmo 119. Lembrando que é um estudo, não é uma pregação, tá? Nós estamos estudando a palavra do Senhor. Salmo de número 119. Vamos fazer a leitura do versículo 98 até o versículo 101. Meus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito dos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Em todo o alcance de os pés, para observar a tua palavra. Olha isso. O salmista aqui, ele se coloca mais sábio, mais prudente do que 3 classes de pessoas que são muito inteligentes. Os inimigos, que estudam nossas falhas, sabem nossos erros, os nossos professores e os mais velhos. Ele disse que, pelo conhecimento da palavra de Deus, ele é mais prudente do que essas pessoas. Você que é uma jovem casada, você precisa ser prudente para saber lidar com o seu lar. E o caminho que Deus coloca para você em primeiro lugar, acima de qualquer Instagram, de qualquer curso, de qualquer livro, é o conhecimento da palavra. Então a maneira como você vai lidar prudentemente na sua casa, tem muito a ver com a maneira como você lida com a Escritura, com a sua vida diária na leitura da palavra de Deus. Por exemplo, você precisa ser prudente. Você tem separado tempo no seu dia a dia para a leitura bíblica? Você consegue arrumar um tempo na sua rotina turbulenta para parar tudo e ir para as Escrituras? Para poder você ler a palavra de Deus e meditar? Porque isso é essencial, não só para a vida cristã,
mas para você ter um bom casamento bíblico, casamento piedoso, um casamento que glorifique a Deus, para a palavra de Deus não ser blasfemada, você precisa separar tempo para as escrituras. Às vezes, quando nós lidamos com alguns problemas dentro do casamento, né? Eu digo isso não só para jovens, mas todos nós em geral, a gente fala muito de quais são as nossas falhas em alguma área específica, às vezes com o nosso lidar com o outro, né? Arrogância ou ignorância, no sentido de ignorar a presença da pessoa, ou falar coisas ríspidas e tudo mais, mas o problema principal não está aí. O problema principal é como é que você está com Deus, como é que você está andando com o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você temer a Deus vai lhe auxiliar a você ser sábia quando você acabar tendo que ouvir palavras duras, ou quando você acabar tendo que lidar com problemas. Você precisa ter um amparo maior do que a presença física de alguém. Você precisa que o Espírito Santo age em você, e ele vai fazer isso guiando você pelas Escrituras, pela palavra, por textos bíblicos que você lembra. Isso é um conselho tão incrível que Pedro dá esse conselho até para mulheres que são casadas com homens que não são cristãos. Ele está dizendo, até para você que seu marido não é cristão, tem como o Senhor lhe direcionar. Como? Tema a Deus, pela prudência, pela palavra. O Senhor vai lhe auxiliar no seu lidar, na maneira como você vai se relacionar, reagir ao seu casamento, à sua vida dentro de casa, dentro do lar. Então, você precisa, a partir de hoje, se você não tem, a partir de hoje, você precisa separar um momento para estar com o Senhor, para lidar com o seu coração por meio da palavra. Ele lidando com o seu coração, talvez você vai descobrir que muitos dos problemas dentro do relacionamento também tem parte sua, também tem a ver com o seu coração pecaminoso. Talvez quando você dobrar o joelho para orar em cima da palavra, você vai perceber falhas que estão em você, não está só ali. Ou você vai receber direções que vai lhe ajudar a lidar melhor com alguma situação. Irmãos, não despreze o poder da leitura bíblica. Não desprezem o fato de Deus várias vezes mandar você ler a Bíblia, não é em vão, não é mais uma coisa na vida cristã. Isso aqui é a vida cristã. A palavra que gerou vocês é a palavra que vai alimentar vocês e fazer vocês crescerem. Por isso a leitura bíblica é tão importante. E Davi diz, a leitura bíblica, a meditação, fez ele ser mais prudente do que os anciãos, do que os professores, do que os seus inimigos. Agora, olha o que ele diz no versículo 101. 101. Refreei os meus pés de todo o caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. Há um planejamento aqui. Ele separa esse tempo, ele refreia suas obrigações, ele se guarda de pecar com o objetivo de guardar a palavra. Eu sempre dou esse conselho, para você querer ler a Bíblia todo dia, primeiro, separe esse tempo, coloque um horário específico, para que você possa ler a sua palavra, para que você possa ler a palavra de Deus. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, a questão é, gaste tempo com as Escrituras, e isso é maravilhoso, isso é belo, né? Vamos para 1 Timóteo, só para me mostrar uma coisa para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de número 9 e 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeirem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Olha isso. Paulo não está proibindo aqui a mulher de se vestir bem, tá? Paulo está dizendo o quê? Que o foco das mulheres não seja esse, não seja o frisado dos cabelos, como dizem em versões antigas, né? Não seja essas vestes que mostram grande dinheiro, né? As roupas caras, que esse não seja aquilo que mais chame a atenção, aquilo que você deseja mais vestir acima de tudo, mas seja o quê? A piedade, as boas obras. Isso vai deixar vocês lindas. E eu falo isso no sentido bíblico, tá? A minha esposa não está aqui, ela ia adorar se ela estivesse aqui para ouvir o que eu vou falar. Mas quando a minha esposa, quando a Carla se arruma no domingo para vir para a igreja, para vir para o culto, ela está completamente linda. Não tem para onde você parar. Estou dizendo de mim, né? Você sim, você pode parar, mas eu não. Não tem como eu não parar de olhar e ver o quanto ela está linda. E como ela se arruma, seja para vir para a igreja, ou seja para a gente sair para algum canto. Mas no dia seguinte, quando eu pego ela lendo a Bíblia, na cozinha lá de casa, dessa forma aqui, ou ajudando alguém pelo WhatsApp, ou então se preocupando com algo da igreja, ela está tão linda quanto no domingo.
O marido cristão que vê a esposa lendo a Bíblia, que vê a esposa fazendo perguntas, isso é lindo, é maravilhoso. Que isso é algo que agrada a um cristão que é piedoso, a um cristão que essa é a verdadeira beleza da mulher. E Pedro vai dizer a mesma coisa lá no capítulo 3. Para o homem virtuoso, para o homem piedoso, ver a piedade, a prudência, ver que a sua esposa é uma mulher prudente naquilo que está na sua alçada e tudo mais, isso é maravilhoso. Olha Provérbios capítulo 31, só para me mostrar isso mais uma vez. Provérbios capítulo 31. Deixa eu ver se é versículo 28. Provérbios 31 é sobre a mulher virtuosa, tá? Provérbios 31, vamos ler do versículo 28 até o 31. Levante-se seus filhos e lhe chamem ditosa, seu marido é louco, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todos sobrepujam. Enganosa é a graça e boa a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas mãos. Olha isso. Isso é a beleza cristã. Isso é uma mulher linda, uma mulher bela, que os filhos louvam, que o marido louva, e que o fruto das suas mãos, a sua piedade, a ponto dele dizer assim, né? Muitas filhas procedem virtuosamente, mas tu sobressais sobre todas elas. Não é isso? Então, a prudência, ela vai trazer esse brilho da glória de Cristo, da vida piedosa, para dentro do lar. Então, não é pouca coisa que você seja prudente. Não é pouca coisa que você saiba lidar com as dificuldades do seu lar e ande prudentemente. Isso eu posso falar dessa forma, né? Para o homem é maravilhoso ter uma mulher prudente. Para Deus é maravilhoso ver uma esposa prudente. Porque isso é a glória do Evangelho e assim a palavra do Senhor não é blasfemada. A segunda forma de você crescer em prudência e em sabedoria para lidar com as coisas que acontecem no dia a dia é ouvindo conselhos. Agora em Provérbios capítulo 15, versículo de número 22. Essa é a segunda forma. A segunda forma de você ter prudência é por meio do aconselhamento. Quem achou pode ler Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com muitos conselheiros há surpresas. A segunda forma da esposa, a jovem casada, ser prudente é por meio do aconselhamento. Não se esqueçam que Tito 2 é uma palavra de Paulo para as mulheres mais velhas aconselhar as mais novas. Isso significa que ele está implicando uma coisa, que as mulheres mais novas devem ouvir o que as mulheres mais velhas dizem. Então, você quer ser prudente? Uma das coisas que Paulo está colocando aqui, e que o proverbista vai falar muito mais, é que você deve atentar para os conselhos das outras pessoas, das mulheres mais velhas, a sua mãe, a sua sogra, alguma irmã na igreja, alguma pessoa que queira lhe dar um bom aconselhamento bíblico sobre alguma situação. Você é chamado para ouvir esse conselho. A ponto de, em Provérbios, a separação entre o sábio e o tolo é entre aquele que escuta o conselho e aquele que rejeita. O que é um sábio de Provérbios? O sábio de Provérbios, ele ama a repreensão, ele ama ouvir o aconselhamento, ele ama andar com pessoas que possam lhe aconselhar, que escutem alguma coisa que vai lhe edificar. O tolo é o quê? O tolo é alguém que rejeita, alguém que não se importa com o aconselhamento. O tolo é aquele que faz o seu plano aqui sem ter uma multidão de conselheiros. Ele planeja tudo sozinho. Ele acha que ele vai lidar com todas essas coisas, porque ele acha que ele é sábio aos seus próprios olhos. E Provérbios está dizendo, sábio é aquele que escuta. Olha mais uma vez, eu vou ler aqui na minha versão. Fala o seguinte: quando não há conselhos, os planos se dispersam. Sabe o que é os planos? Quando você casou, qual era o seu plano para o casamento? Quais foram os seus votos de casamento? Se teve seus votos, foi de até que a morte os separe? Porque há muito casal que em cima do altar, se nós podemos utilizar essa palavra, eles mostram todo o seu plano para o casamento. O amor, a paciência, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E esse mesmo casal que é casado pelo pastor, na frente do altar, anos depois, está na sala de aconselhamento dizendo que o amor morreu, que não dá para continuar. Mas aí não era até que a morte os separe? Ah não, mas é a morte do meu amor. Como meu amor morreu, agora eu vou me separar. É isso? Você quer manter seus planos lá da época que você casou, apaixonada, né? Apaixonado pela pessoa com quem você casou. Quer manter esses planos? Olha o que ele diz:
Quando não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. Ouvindo o aconselhamento de pessoas que queiram trazer esse conselho para você. E isso desde dentro de casa, até mesmo a criação de filhos. Eu me lembro, agora não vou me lembrar quem, mas faz tempo, o David, ele era recém-nascido, eu acho, ou tinha alguns meses, e a gente ia trazer ele aqui para a igreja. A gente morava lá no Padre Biapina, não é? Eu acho que foi a minha mãe, não estou lembrado quem foi, que disse o seguinte: olha, o bichinho, não sei o que, cuidado, porque pelo tempo pode ser que ele fique resfriado. Na minha cabeça eu pensei assim: meu Deus do céu, para que essa preocupação com as crianças? O tempo, mas acho que não vai matar o menino não, o culto não mata o menino não. Mas também não falei nada, fiquei na minha cabeça aquilo, né? E aí beleza, a gente trouxe o David, trouxe o menino, rapaz, na mesma semana, esse menino pegou um resfriado. E aí eu pensei, graças a Deus que eu não falei o que eu tinha pensado, viu? Porque realmente aquilo que ela falou tá certo. E aí isso fica de exemplo para quê? Para você não desprezar o conselho dos mais velhos. Às vezes a gente acha que é macumba, né? Que é magia. Rapaz, a mulher fala e acontece. Não, meu amigo. Essa mulher passou 40 invernos na vida dela. Criou 2, 3, 5 meninos. Ela sabe já das manhas, né? Ela sabe já. Então quando ela fala, não fica revoltada, né? Não se zanga, não pensa: meu Deus, isso é preocupação demais. Isso é besteira demais. Você nasceu agora. Nós nascemos agora. Essas pessoas mais velhas são as pessoas que devem nos aconselhar. E eu estou falando aqui, não é só questão de casamento não, porque, como eu falei, hoje em dia, uma das razões das pessoas não ouvirem mais o conselho dos mais velhos é porque nós temos as influências, né, no Instagram. Agora você vai no Instagram, aí você tem janela do sono, não é isso? As irmãs mais velhas sabem o que é a janela do sono? Olha aí, nem precisa, né? Janela do sono. Agora tem psicoterapia de não sei o que para criança. E aí as pessoas o quê? Se acomodam no Instagram, vai para o Instagram. Às vezes para ouvir conselhos de uma mulher que agora que está com um filho uma vez na vida e a criança tem 5 meses de idade. Que a coisa que a criança mais faz com 5 meses de idade é dormir, né? Então, e aí é uma pessoa que abre uma conta no Instagram, sem experiência nenhuma, uma jovem de 20 anos com o primeiro filho, dizendo que vai trazer aconselhamento para as mães que estão perdidas por aí. Uma jovem. Aí as jovens da igreja vão e seguem. E às vezes até as mulheres mais velhas vão e seguem para poder ouvir. Primeiro que muitas delas nem crentes são. Tá? Então se você quiser aprender a criar filho bíblico, não vai escutar o que essas mães por aí da internet, que às vezes não sabem nem quem Deus é, ensine. Quer aprender a criar filho bíblico? Não é só ensinar a limpar vômito de uma criança, qualquer pessoa sabe. A criança vomitou, você vai fazer o quê? Vai passar o pano? Não, você primeiro passa o papel, tira a gosma, né? Porque se você passar o pano primeiro, aí depois você vai ter que limpar a gosma, mas é pior. Pega um papel, passa o papel, tira a gosma, aí depois limpa. Você sabia disso? As mães mais velhas de ensinar isso pra nós, né? Porque pensa, a primeira vez que o seu filho vomita assim a casa inteira, aí você não sabe o que você faz. Você acha que a criança tá se desmanchando na sua mão, né? Então, para você ouvir conselhos bons, procure as pessoas que têm experiência. Tanto faz se não souber, como a irmã Conceição falou aqui, sobre janela do sono, beleza. Mas sobre chá, sobre essas outras questões da vida, que realmente a gente acaba precisando de urgência, você não vai correr para o Instagram para esperar uma live para resolver seu problema. Às vezes você faz isso, sabe por quê? Porque você não quer dar a sua cara a tapa. Então, em vez de você pedir ajuda, você prefere ir no silêncio da sua casa, ir no Instagram para ouvir o que fulano de tal, que nem crente é, diz sobre criação de filho. Não é isso? Paulo está dizendo para você se expor. Você precisa de ajuda? Seja corajoso, peça conselho, peça ajuda. Um aconselhamento não vai matar ninguém não, certo? Pelo contrário, Paulo coloca como um meio para edificar, para fortalecer. E outras mulheres mais velhas não são apenas capazes de nos ensinar em criação de filhos, não. A lista de Paulo envolve também a pureza, a maneira como você se veste. Aí você coloca uma roupa, as mulheres aqui falando de uma forma mais específica, uma roupa que marca você, uma roupa que beira algo que não é decoroso. Aí você vai perguntar para quem a opinião? Para uma mulher mais velha na igreja? Não, porque se você fosse para a mulher mais velha, ela ia dizer na sua cara: meu filho, isso aí tá muito de se vestir assim não, viu? Tá muito bonito, então se guarde para o seu marido. Se for pedir conselho para a pessoa da mesma idade que você, aí ela vai lhe colocar lá em cima, né? Ixi, mas tá maravilhoso, tá bonito demais, tu é doido, né? Tá muito embaixo, puxa mais para cima aqui, né? Bota aumento mais decote aqui embaixo. Se não falar inveja. Se não falar inveja. Então, ouça aconselhamento de pessoas bíblicas, crentes da igreja, que possam verdadeiramente
trazer uma edificação para você. E saia só dessa turma do Instagram. Eu não sou contra a turma do Instagram, não. Eu sou contra de você colocar eles em cima, porque você prefere acobertar sua reputação e seu pecado do que pedir ajuda com pessoas da igreja que vão lhe ensinar por amor. Por amor, não por engajamento. A motivação muda muito o conteúdo do ensino, tá? Então, o aconselhamento vai lhe direcionar nessas questões, que você possa aprender dessa forma a ser mais prudente, de uma forma que Deus verdadeiramente possa ser glorificado, tá? Vamos abrir agora, vamos voltar para Tito, capítulo 2. Versículo 4 diz: para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, prudentes. Lembre-se, a prudência é o primeiro requisito para uma vida cristã. A segunda coisa que Paulo coloca aí para as irmãs é para amarem seus maridos. É para você amar os seus maridos, tá? Vou tratar rapidamente desse ponto, porque de certa forma é extremamente mais importante. Talvez eu desenvolva melhor depois, mas eu não posso sair daqui sem falar uma coisa muito importante sobre isso, tá? A palavra que Paulo utiliza aqui para as mulheres, as jovens casadas, amarem seus maridos, não é o amor ágape, aquele amor incondicional, né? Você já ouviu falar no amor ágape, que é um amor incondicional, sacrificial, que é o amor que diz que os homens devem amar as esposas como Cristo ama a igreja. Esse amor que Paulo está falando aqui não é o ágape. Esse amor que ele está utilizando aqui é o amor filos, que a gente às vezes comenta que é o amor de amizade, o amor de companheirismo, o amor de amigo, o amor fraternal. Esse amor filos, ele é muito mais, ele não é, o foco dele, tudo é amor, tá, gente? Tudo é amor. Ágape é amor, filos é amor. Nós temos que amar uns aos outros incondicionalmente, nós temos que amar uns aos outros dessa forma também. Tudo é amor, mas as palavras diferentes, elas apontam para um aspecto diferente. É igual o pastor, bispo e presbítero. Tudo é a mesma coisa. A diferença é que o pastor, ele pastoreia, o bispo, ele administra, e o presbítero, ele ensina. Mas essas três funções cabem numa só ordenança, né? O pastor tem que fazer tudo isso. Da mesma forma, o que Paulo está dizendo para as irmãs casadas, as jovens, com esse amor filos que ele utiliza aqui, é um amor que é visível, que é demonstrado. É um amor de afeição que você percebe no lidar um com o outro. Esse é o amor que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e aí Lázaro estava morto lá 4 dias, e então a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando Jesus chorou, aí João vai dizer o seguinte: os judeus olharam para Jesus e falaram: vede como ele o amava. O amor ali é o amor filos. Ele está dizendo: veja, eu estou vendo o quanto ele amava Lázaro. É um amor que é visível. É o mesmo amor que Jesus fala que os hipócritas, os fariseus, amam quando eles oram publicamente e são elogiados. Ou seja, eles demonstram prazer em orar publicamente. Então o amor filos aqui é um amor que é visto, que é visível, que é demonstrado. Paulo está dizendo: irmãs jovens, amem seus maridos de uma forma que seja visível, amor que é demonstrado. Por quê? Porque, lembre-se, o primeiro propósito do casamento é o quê? É para que nós possamos ter filhos? Não. A Bíblia diz que, e viu Deus que o homem estava só. Falei o que é para ele? Uma auxiliadora, uma companheira, alguém que esteja com ele. O casamento, ele é uma aliança de companheirismo. Uma aliança onde você entra por amor àquela pessoa, mas você entra em uma aliança que é maior, inclusive, do que o que nós imaginamos, né? A ideia de você estar comprometido a ser companheiro daquela pessoa. O divórcio, ou a traição, ou a infidelidade, a Bíblia chama de uma quebra de relacionamento com o seu companheiro, tá? Vamos abrir em Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, verso 14. E eu vou pedir para outra pessoa abrir em Provérbios capítulo 2, versículo 17. Alguém abre em Provérbios 2, 17 para ler em voz alta. E todos nós vamos para Malaquias 2, verso 14. Quem achou capítulo 2, verso 14, pode ler. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Olha isso, agora Provérbios 2, verso 17. A qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. Olha isso, Provérbios 2, 17, na versão da Esther, fala que você está abandonando uma aliança do seu amigo.
O original ali é do seu companheiro. A mesma ideia de Malaquias, tá? Em Provérbios, ele está acusando a mulher de abandonar o seu companheiro com quem ela casou. Entrou numa aliança de companheirismo. Em Malaquias, a acusação é do homem. O homem é que está abandonando a mulher da sua aliança, da sua mocidade, a sua companheira. As duas ideias estão interessadas, tá? O que ele está dizendo é que o casamento, ele é muito mais do que simplesmente um desejo. Ele é firmado numa aliança. E é numa aliança de companheirismo. Deus, quando ele junta o homem e uma mulher, ele junta para que haja esse companheirismo. Para que tanto a mulher quanto o homem, eles possam se auxiliar mutuamente. Agora, o que Paulo está falando é que você demonstre isso com seu amor, filhos, esse amor de companheirismo. A pergunta é, o seu esposo, o seu marido, ele vê em você essa companhia, essa presença, esse auxílio, essa ajuda? Ele olha para você e percebe suas demonstrações de amor, de realmente alguém que está junto com ele, que é um companheiro, realmente uma companheira para ele? Existe uma demonstração de amor visível, porque o bom do amor, filhos, é que ele rejeita uma posição muito comum, que é a posição que diz o seguinte: eu amo, mas eu não demonstro. Eu não demonstro. Eu amo de uma forma incondicional, um amor ágape, né? Mas eu não demonstro. Mas o mínimo do amor é demonstrar. É o mínimo. Quando o amor é descrito em 1 Coríntios 13, ele é descrito como? O amor, ele tudo sofre, tudo espera, ele tudo faz, ele não olha só para os seus próprios interesses, ele serve, ele não busca o seu próprio interesse. O amor, meu amigo, ele é visível, ele anda, ele fala. As suas palavras são palavras de amor? Você demonstra amor para o seu marido de alguma forma? Você demonstra esse amor, quando eu digo isso, nesse aspecto de companheirismo? Porque você percebe dois amigos, quando eles são amigos, a conversa, a diálogo, a ajuda, a reunião, a encontro, a troca de figurinhas, talvez manda um vídeo no Instagram. Você percebe? Porque o amor de amigo, ele é visível. Por que o amor de casamento tem que ser invisível? Né? Por que ninguém percebe o amor de casamento? Está errado. O que Paulo está dizendo é, precisa haver demonstração, precisa mostrar verdadeiramente o seu amor. Porque 1 Coríntios 7:34, as mulheres deveriam decorar isso, e os homens também, porque Paulo fala para o homem também lá, diz que a esposa, ela cuida das coisas do mundo em como agradar os seus maridos. Lembra da época de namoro? Na época de namoro, qual é o nosso maior passatempo como namorados? Aí o Rafael vai saber responder essa. Né? É você planejar surpreender, né? É você planejar demonstrar amor, demonstrar carinho. É uma pegada de mão, é você separar algum lugar para vocês ir, é comemorar a data. São demonstrações de amor que quando entra o casamento, aí as pessoas param de demonstrar. Eu já vi inclusive pastores defendendo isso, dizendo, não, é porque no namoro é paixão, né? É paixão, é passageiro, acaba, vai-se embora. O que acaba é a intensidade, não a demonstração. O que acaba muitas vezes é aquela intensidade que realmente precisa ser provada pelo tempo, pelo fogo. Aí sim, é claro, não tem como, amigo, você casa, não dá para você ficar em casa olhando para a esposa, um olhando para a cara do outro, passando o dia todinho, apaixonados. E aí vocês vão comer o quê? Né? Tem que trabalhar, meu amigo, você tem que se levantar, vai ter que trabalhar. Não dá para ficar apaixonado dentro de casa o dia todo, não. O seu amor vai ter que passar pelo trabalho, pelas responsabilidades do casamento. Mas precisa ter alguma demonstração, precisa ter algum tipo de amor. Eu vou contar uma experiência que eu nem pensei em contar, mas eu me lembrei aqui na hora. Uma experiência ruim, viu? A gente viajou para Fortaleza agora. Para Fortaleza, foi. Aí o que aconteceu? Vocês lembram que teve um café da manhã lá? Que eu fui o primeiro da fila. Eu estava lá, desci cedo, estava desocupado, fiquei por lá mesmo. O pastor Silas chamou a gente, aí a gente foi para a fila, fez a oração. Aí o pastor Silas, ele sempre é recebido primeiro para deixar os irmãos depois. Aí ele sentou na mesa, eu peguei meu café da manhã, fui para a mesa e sentei com o pastor Silas, né? Aí o pastor Silas, ele olhou assim para mim, a Carla não tinha descido ainda com o David, né? Ele falou, irmão Felipe, você pegou o prato da sua esposa? Aí eu, não peguei, pastor. Ele, devia ter pegado. Aí eu olhei para ele e fiz aquela resposta assim, bíblica, né? Eu vacilei, né, pastor? E ele respondeu, eu vacilei. E aí, depois eu parei para pensar que a Carla faz justamente isso comigo, né?
de preparar a comida, de botar no meu prato, às vezes na casa da mãe dela, às vezes lá em casa. É uma demonstração de amor que eu estava acostumado, deixei passar. E aí o pastor Silas, né, me puxou minha orelha assim com aquela vozinha mansa dele, tal. E eu pensei, realmente, vacilei. Era a oportunidade de eu demonstrar um amor, o cuidado que eu estava lembrando dela, né? E aí eu vacilei, errei. São essas demonstrações de amor que são importantes no casamento. Não estou falando só de carta, de textão no Facebook, né? Aqueles atos da sua vida que mostram o que você está pensando, o que você está priorizando, o que você está cuidando, que você está zelando, e isso sustenta o casamento, né? É o teste. Às vezes você briga ali, mas aí você escolhe amar. É muito melhor esse casamento, esse amor bíblico, né? O amor do mundo não, o amor do mundo é intenso, é momentâneo. O amor que o mundo pega é que o cupido está lá, ele atira uma flecha, aí a pessoa desconhecida do seu lado, você se apaixona por ela. Aí começa, aí assim, aí depois você se apaixona por outra. O amor daqui morreu, você vai para o outro. É muito melhor você acordar escolhendo amar, do jeito que a Bíblia coloca, do que você acordar pensando, será que eu vou sentir amor hoje? Será que eu vou estar zangado? Será que eu vou sentir alguma emoção extraordinária que vai fazer eu amar? Não, esse tipo de amor não é bíblico. O amor bíblico é, eu vou acordar para amar, né? Talvez, né, seria uma forma de pretensa de eu definir o amor que a Bíblia chama. Mas se a gente pudesse definir, uma das frases seria, o amor bíblico são atos de serviço. Isso, o amor é dar. É um ato de serviço, com o objetivo de agradar, né? Com o objetivo de servir. Não estou dizendo que é fácil, mas vamos falar de bondade depois. Que é quando o que acontece? Você demonstra o seu amor, mas você está lidando com uma situação terrível no casamento. Palavras ríspidas, ignorância e tudo mais. A bondade que Paulo coloca aqui vai lidar com isso. Mas hoje eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra, as irmãs casadas, né? Seja prudente, escute conselhos, né? Leia a Escritura, separe tempo para temer o Senhor e ame. Demonstre esse amor pelo seu esposo, para que Deus seja louvado e glorificado, e para que no fim, irmãos, nós possamos brilhar com nossas boas obras, para que Deus seja verdadeiramente exaltado, tá? Isso tanto melhora a glória de Deus, como melhora a nossa vida, como realmente é maravilhoso para nós. A igreja, ela percebe, né? Faz bem para o crescimento espiritual da igreja. Exatamente. Amém? Irmão Antônio?